tá no jogo, alerta o seu filho. Filho, se qualquer pessoa no chat do jogo, no grupo do Discord, te falar, não conta para sua mãe ou não conta para seus pais o que a gente conversou aqui, a probabilidade de ser adulto é imensa. Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você acompanha e sabe que ele trata de carreira, de liderança, de empreendedorismo e todos os temas hoje que nos incomodam ou nos excitam no mundo. Quem acompanha também sabe que os nossos episódios estão sempre ao ar às terças-feiras às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, e também os cortes no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. A gente também tem uma novidade para quem está acompanhando, todas as quintas-feiras às 8 da manhã, às vezes a gente atrasa quando tem um feriado, não briguem com a gente. Tem o Café com Sal Expresso, que é um podcast só por áudio rápido, curto, como um expresso que a gente está acostumado a tomar, que fala também sobre carreira e mercado de trabalho, só que de um jeito diferente. Só por áudio, só no Spotify, em que eu respondo as 3 melhores perguntas que você manda para a nossa produção sobre carreira e mercado de trabalho. Então, se você tem vontade de mandar uma pergunta tua sobre esses temas, aliás, crie coragem, faça isso, teu áudio vai para o ar, manda um áudio legal, grava no teu celular e eu respondo também no ar. Então pode mandar no 11 99715 0018, que é o WhatsApp oficial do nosso podcast. Eu aproveito também para mandar um abraço aos nossos patrocinadores e apoiadores de sempre, pessoal do Life Mix. Hoje estou tomando meu suquinho aqui de tutti-frutti com toda a turma da Mônica, Daniel Feferban, um abração para você e todo o teu time de nutricionistas, médicos, nutrólogos que garantem esse produto super bacana e responsável com o nosso bem-estar e que está sempre na mesa aqui de casa junto com água. Claro que é a recomendação do meu endócrino, né? Principalmente nos 45 plus, é importante você se entupir de água também, além do Life Mix. Agradeço também o pessoal do Venturos, João Maia, Mariana Ventola, obrigado pelo apoio de vocês de sempre. O Venturos, que quem também acompanha sabe, é um instituto 100% brasileiro de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica que impacta diretamente o teu negócio. Eles têm sede em Campinas, em Manaus e em Atlanta, e uma super estrutura para receber você e toda a tua equipe e, como eu disse, impactar de formas completamente diferentes e inovadoras a tecnologia do teu business. Eles entram em visão computacional, eles entram em criação de e-commerce, eles entram em criação de aplicativos, enfim, uma infinidade de produtos e serviços que podem, como eu disse, impactar o teu negócio. Para mais informações, entre em contato com eles via site www.venturos.org. Além disso, eu quero comunicar a vocês que a gente está, para quem percebeu e não acompanhava faz tempo, num cenário novo. A gente está gravando aqui de casa, com um papo ainda mais intimista. Espero também que vocês estejam gostando. A gente tenta fazer de uma forma cada vez mais carinhosa e bacana para vocês acompanharem, tanto no trânsito, na academia, ou se tiver jogadão aí no seu sofá, ou de repente naquele intervalo em que o seu bebê reborn precisa descansar e dar aquele cochilinho, você pode acompanhar aqui o Café com Sal, acho que num timing bacana para esse cochilo do teu bebê. Sem mais delongas, eu apresento a nossa convidada, que aliás é de casa e fez, encantou a nossa audiência aqui na segunda temporada do Café com Sal e está de volta na terceira temporada, até porque a roda girou, o mundo infelizmente não mudou, para alguns piorou, para os outros foi para um lugar estranho, que é a Madá, a Madeleine Lotko, como muitos chamam de Madeleine Lasco, que é essa pessoa que tem uma brilhante trajetória como jornalista, escritora, youtuber, instagrammer, que trata de todos os assuntos que deixam a gente de cabelo arrepiado, tem muita coragem e é o meu referencial de verdade. Por quê? Porque não tem um rabo preso com ninguém. Ela tem passagem abrilhantando o UOL, Gazeta do Povo, Antagonista, todas as principais mídias aí e produções de conteúdo que você vai ver, tanto internet como impresso, ela aparece e é uma figura onipresente no nosso dia a dia. Madá, obrigado por estar de volta aqui em casa, você que já é de casa sempre. Madá tem tanta liberdade aqui em casa, como eu disse para ela, se passar e quiser utilizar o banheiro, está sempre muito à vontade, inclusive usar as roupas, se necessário for. Madá, obrigado. Você sabe que você é meu referencial para esse mundo maluco que me incomoda profundamente, e eu tenho certeza que incomoda também a nossa audiência em vários aspectos, e eu te chamo sempre para tentar dar uma balizada nessa loucura, para entender se eu estou entendendo as coisas do jeito certo, se eu estou enlouquecendo, se o mundo tem salvação, enfim. Obrigado por ter vindo de novo, minha querida amiga. Eu que agradeço demais a sua amizade. Imagina. E o convite, essa coisa do mundo digital. Eu sempre tive um fascínio muito grande. Sabe que o primeiro curso que eu fiz disso foi em 2001,
chamava Computer Assisted Reporting. Ah, é? Da Universidade de Austin, no Texas. Eles vieram dar o curso aqui na USP. Você é uma precursora. Hoje Austin é tudo. Austin, Texas. Até Elon está lá. Isso, eu fiz esse curso e aí, Sal, eu olhei e eu falei para os meus colegas na redação da Jovem Pan, essa altura eu já era apresentadora da Jovem Pan, falei, gente, tudo que nós conhecemos aqui vai para o MIS, para o Museu da Imagem e do Som. O jornalismo vai ser todo outro. E me xingaram de maluca e disso e daquilo, porque na época, lembra quando entrou o computador em empresa? Como é que as pessoas usavam? Era como se fosse uma máquina de escrever, mas eletrônica. O curso que eu fazia era de DOS. Exato, a gente Os não comandos. sabia... C:2./D:2. Mas a gente não sabia que isso ia mudar a forma como as pessoas se relacionam. Outro dia eu estava pensando, lembra quando a gente era criança, que a família viajava e aí chamava todo mundo para ver slide na sala? Você lembra disso? Sim. Bom, não só a família viajando e também na escola. Exato. Você lembra o professor de ciências? Essa é a espécie, aí passava o slide. Isso. Próximo slide. Não é à toa que também quem está desse lado aí, você que lida, por exemplo, você que é da geração Z e lida com gente geração Y, geração X, baby boomer, que o cara chama o teu PowerPoint de slide. É por causa disso. Exato. E aí tem uma mudança que não é só da tecnologia. Antes a gente viajava, a família tinha aquela experiência, fazia os registros e depois a conversa era sobre o quê? Como é que foi a viagem, onde você foi, onde você não foi. Esta conversa, que era uma dinâmica social com a qual nós somos acostumados, ela não existe mais. Porque você já viu no Instagram onde a pessoa estava. Então a conversa ela já dá um passo a mais. Ela não é onde você foi, ela já é... Mas e aí? O Museu do Vaticano era tudo isso mesmo? A conversa aprofunda. E as pessoas estão prontas, psicologicamente, para esse aprofundamento de relações ou não? Então, é algo muito mais humano do que tecnológico. Nos livros que eu publiquei, eu sempre falo para as pessoas, você não precisa entender nas minúcias da tecnologia. Você precisa entender de gente. Você não precisa entender qual é o processo do Instagram para subir a foto. Você precisa entender que pela existência do Instagram, a dinâmica de conversa com família e amigos sobre diversos eventos foi mudada para sempre. A velocidade da comunicação também. Quem nasceu nesse mundo é um bicho diferente já. Porque assim, eu lembro, meu pai saía para trabalhar de manhã cedinho e voltava à noite. Para interromper o meu pai no trabalho, para chamar o meu pai no trabalho, acho que isso com o pai de todo mundo, precisava ser um evento importante. Impactante. Hoje, nós estamos aqui e se bobear, o seu filho está mandando, pai... você não assinou a circular da escola. A gente está o dia inteiro sendo interrompido por tudo, por todos os amigos, seus amigos te mandando fofoca. E o trabalho do teu pai, ele ficava lá. Quando ele ia para o final de semana, as questões do trabalho ou estavam na cabeça dele, que ele estava matutando, ou ele só ia revisitar na segunda cedo. Exato. O trabalho também tinha dificuldade de encontrar você em casa. Então você apartava os mundos. Hoje não, é essa comunicação o tempo inteiro. Que a gente, bem ou mal, o operacional, a gente leva. Mas e o emocional? E o emocional, como é que fica? É muito rápido a passagem de uma geração para outra. Você acha que esse é um dos pilares, um dos motivos pelos quais a nossa geração em específico está muito desgastada emocionalmente? E sem saber lidar com tudo que está vendo? Porque assim, a vida que nos prometeram, ela aconteceu até certo ponto. Hoje ela já não acontece mais. E a gente ainda lida com a incerteza do que vai ser, porque a gente já tem a certeza que ela vai mudar de novo. E vai mudar de novo, e vai mudar de novo. E a ansiedade disso? E saber se eu serei viável lá? Tendo que me adaptar ao hoje ainda, que muda provavelmente mais rápido do que o meu organismo é capaz de reagir. Exato, e a gente é a geração que a mãe queria que passasse no concurso do Banco do Brasil.
Hoje, nem CLT mais a maioria é. Então, todas essas ansiedades que são emocionais, e eu não estou aqui fazendo uma crítica e nem pregando que a pessoa se adapte a soco. É um processo que todos estamos trilhando juntos. Mas ela deságua em diversos fenômenos do mundo digital, de radicalização, ela deságua para o que as pessoas nomeiam como política, mas que não é política. É uma lavação de roupa suja emocional, que a pessoa usa o vocabulário da política para ter É um canal para companhia. descarregar. É. Então a gente está vendo todos esses fenômenos interferindo nas coisas práticas. E estamos convivendo com a primeira geração nativa digital. O meu filho não entende o meu desconforto dele me interromper no trabalho, porque ele sempre viveu com isso daí. Tá todo mundo conectado o tempo todo. Como assim tá interrompendo? Na cabeça deles não existe nem o interromper. Como assim interromper? Interrompendo o quê? Eles não veem diferença, que a gente ainda fala. Eu acho interessante que tem uma geração que ainda fala, não, isso aí é coisa de internet. Ou você vê determinado amigo com comportamento aberrante nas redes sociais, você fala, não, isso aí é o da internet, é só para a internet. A gente não ouve falar? Sim, sim. Político. Não, isso aí é coisa que ele faz para a internet. Para a geração nova, isso não faz nem sentido, porque não tem a internet. É uma coisa só. É tudo uma coisa só. Então, quando você fala assim, não, ele não entende nem o que é o interrompendo. Porque a vida dele é toda num fluxo em que ele está resolvendo tudo ao mesmo tempo. E também, o descanso dele vem as coisas do trabalho. Eu não fazia trabalho de escola de fim de semana, você fazia? Muito pouco. Muito de vez em quando. Muito. Muito pouco. Meu filho faz. Os amigos todos fazem. É algo normal. Então, assim, isso mudou. Mas também ele tem mais momentos de lazer com os amigos por causa da facilidade de comunicação. Que antes, para falar eles com estão alguém... em contato o tempo inteiro. Você tinha que pedir para tua mãe ou para teu pai organizar com o pai e com a mãe do outro para promover um encontro em algum lugar para você poder conviver fora do ambiente da escola. Eles estão sempre todos conectados o tempo todo. Ou usar o telefone de casa. O telefone de casa, que também não podia ficar ocupado o tempo inteiro. Porque alguém, na minha casa tinha tranca no telefone. Eu também, o Claro, cadeado, passava lembra? a chave. Minha mãe ia sair, ela passava a chave, o cadeado. Só não só para porque eu receber. gostava só para receber e porque eu gostava de passar trote. Também tinha esse agravante, mas ela trancava, porque vai que alguém liga, não pode estar ocupado. E eles estudam diferente por causa disso. Como eu comecei a pesquisar isso digital muito cedo, e vocês conhecem, eu já vim aqui, falei do meu livro, do Cancelando o Cancelamento, que eu lancei, eu fui pesquisando todos esses grupos digitais, e o meu filho me ajudou muito, me apresentando o que são essas tecnologias, porque é diferente você ter aula e você ver alguém que é nativo digital usando. Aí, como que É que nem eles... aquela pessoa que vira atleta depois dos 50. Exato. Não tem a mesma fluidez de movimento. Não, mas você entende o que é o esporte. Claro. Porque o meu negócio não é competir, o meu negócio é entender a regra do esporte. Sim. É só isso. Que está por trás desse joguinho. Eu posso ser uma técnica boa se eu entender Claro. a regra do esporte. Então, por exemplo, a gente ouve hoje fala muito do Discord. Discord é o demônio, é a boca de caçapa do inferno. Se o seu filho cair ali, ele será cooptado por não sei o quê. Mas pensa bem, uma empresa ia lançar um aplicativo desse para atender a perversões no mundo inteiro? Não, porque em geral os pervertidos não se inserem muito bem na sociedade, não tem dinheiro para pagar e vão querer fazer escondido. Então a empresa lançou para atender uma necessidade, correto? Certo. Então assim, o Discord, pensa o seguinte, a gente tem o WhatsApp, que é texto, áudio e vídeo, você fala com uma pessoa ou em grupo de forma linear. Sim. O Discord, quando você abre um server, que é um servidor, aquele seu servidor vai ter o fluxo de texto, igual ao WhatsApp. Você pode abrir uma sala só para vídeo. Você pode abrir várias salas para compartilhamentos de coisas diferentes, em vídeo, em áudio, uma sala de live igual ao Zoom, tudo dentro do mesmo servidor. Você controla quem entra e quem sai, quem tem acesso a cada coisa. E para que serve isso? Pensa um menino hoje estudando. Eles têm um negócio em que eles estão batendo papo
um com a apostila que ele carregou ali para olhar a apostila. Eles estão vendo juntos uma live de um professor que as famílias se cotizaram para pagar aquele professor particular e só quem pagou entra na live e está vendo. Ele está vendo a apostila e está conversando dentro do mesmo servidor. Percebe que eles vão trabalhar de uma forma diferente muito rápido? Sim. A dinâmica deles de trabalho em grupo é muito mais fluida. E eles estudam assim. O meu filho estuda assim. Você tem razão, sabia? O meu filho trabalha muito mais em grupo do que eu trabalhava. A nossa educação era muito eu. Hoje em dia é tudo grupo, contribuição, Isso. colaboração, troca, tem muito isso. E esses instrumentos deixam isso muito mais fácil. Natural. Porque também o grupo presencialmente, ele tem uma questão das personalidades que o ajuste é mais complicado. O fulano tem tal mania que me incomoda, o fulano não sei o quê. Eles estão juntos, mas não está no mesmo ambiente. Verdade. Então você já apara muitas arestas que existiriam. E aí o grupo flui melhor. Mas é exatamente por isso que diminui a percepção quando o grupo é tóxico ou radical. Aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Porque ele não... Primeiro, assim, é mais difícil de perceber porque a pessoa está distante. Então, assim, se chega uma pessoa bêbada com uma faca aqui, onde nós estamos, a gente já vai tomar um tipo de atitude, porque você lê aquela situação. Tá claríssima na tua frente. Agora, se ele tá bêbado com uma faca atrás de uma tela falando, e aí, beleza? Você curte tal coisa? Você vai conversar 1 ano com o bêbado da faca, até se ligar que ele é. Então, aí eu me propus a fazer o quê? Essas pessoas emitem sinais. Só que nós ainda não aprendemos a ler esse sinal no mundo digital. Eu fui mergulhando muito nesse mundo digital e outro dia no UOL News, eu estava fazendo meus comentários no UOL News e estavam lá a Fabiola Cidral, que é minha amiga, e a Raquel Landim, que é minha amiga que estudou na faculdade comigo. E eu falei para elas uma coisa, que é uma comparação que eu faço quando eu dou aula, quando eu dou palestra. Eu explico para pais, para professores o seguinte: lembra quando a gente era preparado pelos pais para sair na rua sozinho? Sim. Você foi preparado, Claro. não foi? A primeira coisa era bala, não conversar, não aceita bala de estranho, não conversa. Se for para pedir informação, pede para esse tipo de pessoa. Entra num comércio, numa loja, vai até o balcão e pede informação para essa pessoa, não para alguém que está de repente na rua. Eu fui treinado assim. Eu também. Não Outro, entra tá num no lugar carro que de você- ninguém. Não entra no carro de ninguém, tá num lugar que você não sabe onde é, procura a primeira placa. Dentro dos 5, 6 nomes que estão lá, vai ter um nome que você conhece mais ou menos, vai para esse. E daí você vai por familiaridade até de repente chegar onde você quer chegar. Aquelas coisas que a gente era preparado. Não sai dando o seu telefone para ninguém, não mostra dinheiro. Se Não alguém... conta de onde você veio, onde você mora. Lembra tudo que tinha? Por quê? Porque os pais conheciam os perigos da rua e queriam preparar a gente. E a gente, com 10 anos, andava de ônibus sem celular. Mas era uma preparação. Hoje, a rua está dentro da sua casa. A rua se chama celular. Só que os pais não sabem nem que aquilo é rua e nem quais são os perigos. E os filhos são como? Ou os filhos são da turma que sabe que aquilo é rua, que precisa tomar cuidado, mas que os pais não entendem que aquilo é a rua, ou o filho também acha que não tem perigo nenhum, e ele é o menino que vai entrar no carro de um estranho que ofereceu a bala. Por quê? Como os pais não sabem ler esses sinais, e às vezes não sabem nem que precisam ler esses sinais, eles jogam a criança na rua sem preparar. E não só... Achando que ela está segura no quarto dela. Sim, é Trancada em exatamente casa. isso. Meu filho não sai na rua, porque assim, se o seu filho tá andando com o Zé Droguinha do quarteirão, já imediatamente você sabe o que fazer. Mas ele é um menino que está no quarto, ele estuda, ele trabalha. Eu dou aulas sobre isso em cursos de formação para juízes, para promotores. Eu tive a oportunidade de dar uma aula
que uma vez estávamos juntos, eu e o chefe do cybercrime da PF, Dr. Valdemar Latance, que é uma pessoa brilhante nessa área. E ele pega casos, olha, muito pesados. Esses horrorosos que a gente tem visto aí, que chantageia a menina e aí faz a menina ficar nua na frente. Essas coisas, com menina de 10, 12 anos, uma coisa medonha. E aí uma coisa que ele fala é que é o seguinte, invariavelmente, nem os pais da vítima, nem os do criminoso, têm a mínima noção de que os filhos estão naquela situação e sequer de que aquilo existe. Então, quando chega a polícia assim, a família, não, mas como assim? Família normal. Não, mas meu filho estuda, meu filho trabalha. Entrega tudo em dia, tem boas notas. Eu sei exatamente onde ele está o tempo inteiro. Sim, e eu vi um interrogatório, até coloquei num Narrativas Antagonista esse interrogatório para as pessoas verem. Eu fiz um sobre o povo que ia armar bomba lá na Lady Gaga. Porque é tudo... aí eu Não as bombas que estavam nas fraldas, Não, que foram pelo amor de jogadas Deus. na areia. Você diz uma bomba mesmo. Uma bomba, porque tinha coisa pior que a fralda, né? Tinha? Tinha. Depois você me conta. Que é a bomba. Eles iam fazer uma bomba. Ah, sim. Mas aí o que acontece? Eu fui, por causa desse caso, mostrando aos pais, olha, como é que funciona isso. Que quando teve aquela série Adolescência, todo mundo ficou de orelha em pé. Escandalizando. E eu preocupada, por quê? Porque ficaram vigiando a coisa errada. É. E aí que eu resolvi fazer um material sobre isso, porque eu falei, os pais têm essa demanda. Quando eu estava no UOL, que eu falei isso da rua, a Raquel e a Fabiola falaram, Madá, escreve alguma coisa disso. Claro. E aí, Porque essa ilação que você fez, eu nunca tinha ouvido. E é completamente isso. A comparação é perfeita. Só que aí que eu caí em mim, que assim, a Raquel e a Fabiola pesquisam essas coisas por dever de ofício. E nem elas sabiam. Eu só sei porque eu tô desde 2001. Sabe quando você entra naquele estado que você estuda tanto uma coisa que você já perdeu completamente a noção de em que pé as outras pessoas estão? Porque Sim. você conversa só com gente que é daquele meio? Você virou uma geek, Madá. Eu sempre fui. Eu sempre fui nerd, sabia? Não, mas tudo bem. Eu sempre fui. Eu era não CDF. Tinha aquele, como é que era? Os nerds também amam? Não tinha um negócio desse? Tinha, eu sempre fui fã de Star Wars. Ah, é? E nerd. Você participava daqueles eventos? Ah, não, mas aquele é Star Trek. Não, mas eu ainda... Tem Star Wars também, né? Eu vou. Mas de Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Star Wars, não me ofenda. Não, você sabe que um dos grandes... Tô fazendo aqui um parênteses. Qual é o teu personagem preferido do O Star Darth Wars? Vader. O Darth Vader? É. Sabe qual é o meu? Han Solo. Ah, é? Por Tem quê? explicação? Não sei. Terapia? Não sei. Eu prefiro nem levar isso pra terapia. Não, tá bom. Quem estiver assistindo aí, ouvindo, por favor, pense nisso. Não, o pessoal na internet vive fazendo montagem. Tem fãs que me chamam de Mama Vader. Mama... Eles fazem montagem minha na cara do Darth Vader. E eu sempre fui geek. E todo o trabalho que eu sempre fiz na minha vida, Sal, foi assim, pegar conceitos muito complexos e explicar de forma simples. Então, por exemplo, o trabalho que eu fiz, eu participei com a ONU, empregada pela ONU, do trabalho que erradicou a polio em Angola. Qual que era o meu trabalho? Na época a gente tinha uma população 67% de analfabetos. Um dos meus trabalhos era pegar todos os conceitos científicos que a gente tinha sobre aquela fase de erradicação da doença e treinar quem ia falar nas comunidades. Que eu treinei fazendo uma apostila de figurinhas. Eu inventei uma apostila de figurinhas. Olha só. Que tinha uma sequência lógica em que os líderes comunitários conseguiam decorar o que era para falar. Então, assim, esse sempre foi o meu negócio, que é o negócio do geek, né? Sim. Ele pega aquilo que é complexo, mas nessa área digital, o que acontece? Nesse momento eureka que a Fabiola e a Raquel me proporcionaram, eu percebi que eu estava só no cercadinho dos nerds. Eu estava como quem fala de Star Wars naquele, porque é o episódio tal, porque é isso, porque aquilo... Mas eu não imaginava que existia uma demanda fora. Não, porque tem todo um mundo fora dessa, entre aspas, bolha. Sim. Que tá seco.
para entender esse negócio. Ou pelo menos nem sabe que precisa entender. É um estágio Exato. anterior. Exato! E olha o que eu fiz. Como esses grupos radicais, eu tive perseguição, um monte de processo que eu processei os caras e ganhei, gente perseguindo na rua, um negócio horroroso, e eu tentando entender, e aí achava que era por causa de política, achava que era, mas não era. Enfim, é tudo um mesmo processo, que é esse processo emocional, de formação de grupos e tudo. O que eu pensei em fazer com esse conteúdo e que foi o que eu fiz? Eu vou preparar um conteúdo que explique a tomadores de decisão e a aplicadores da lei como enfiar esses vagabundos na cadeia. Então, eu preparei um conteúdo para dar aula para juiz, para promotor, defensor público, parlamentares, Polícia. assessores, polícia, dou muita aula na polícia, dei aula na Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, porque assim, essa gente fareja bandido. Se eu mostrar para eles, olha, o bandido que cheirava assim, agora ele cheira desse jeito. Eles já entendem a lógica e vão atrás. E eu tenho muito orgulho toda vez que um aluno meu me manda o videozinho do vagabundo chorando a hora que ele vê que a casa caiu. Esse pessoal, sabe, que engambela pré-adolescente, engambela adolescente, destrói às vezes a vida de uma família. O prazer que eu tenho. Porque é um prazer absoluto mesmo, né? Eu já vi Nossa. vídeos, porque tem muito, né, nos Estados Unidos tem muito isso, né? Que a polícia, enfim, o pessoal de investigação arma um cenário ou marca um encontro com um cara que você olha assim, é um senhorzinho, ou é aquele típico bom cidadão que senta numa livraria e marca num café, só que ele está marcando num café com uma menor. E ele senta lá com uma cara assim de bibliotecário, inofensivo, né? Na escola e etc e tal, e você vê a turma pegando, e ele consegue negar por 30 segundos, né? Porque aí quando ele vê que a casa caiu, esquece. Aquilo dá um prazer absoluto de ver, né? E quando eles veem que não conseguem mais engambelar o juiz? Esse vídeo que eu coloquei no Narrativas Antagonistas sobre a Lady Gaga, é um rapaz que fala línguas, universidade, trabalha para uma empresa da Inglaterra, e estava metido numa quadrilha que já tem uns 70 presos, que eles faziam isso que se chama de estupro virtual, que muita gente não entende o que é. Ele chantageia uma menina de 10, 12 anos. Primeiro ele consegue alguma coisa dela. Ou um nude, ou às vezes, assim, olha, dá vontade de chorar. Porque às vezes é coisa de áudio assim, eu queria transar com você. Ela fala isso, aí ela tem vergonha que vaze para todo mundo. E aí, por causa disso, acaba sendo manipulada, é cabeça de criança, tá, gente? Sequestro. Acaba sendo manipulada, eu já vi caso em que foi manipulada, descer e pegar um Uber e foi para um lugar onde foi estuprada. Nesse nível. Nesse nível. E o mais comum é eles convencerem a entrar numa live do Discord, onde eles cobram para outras pessoas verem, e aí obrigam a menina ou a se cortar, ou a vomitar e comer o vômito, ou a introduzir objetos, É por isso que eu tenho tanto prazer de ver esses vagabundos presos. Nível P. Diddy, Puff Daddy. É pior, né, eu acho. Pior porque é o foco na criança dentro da casa dela. E aí, esse vídeo que eu coloquei é um desses. O rapaz arrumadinho, não sei o quê. E ele falando pro juiz, não, porque não era isso, não era aquilo, não era aquilo. E o juiz, muito educado, vai só confrontando com as provas. Um juiz preparado para lidar com o que é crime digital, que não se iludiu do tem residência fixa, estuda, trabalha. Não, ele sabe que ali é um perverso. O juiz sabia. E não dá nenhuma folga para esse cara, ou nenhuma oportunidade para esse cara também sambar, ou Não. Não fica vulnerável na frente daquele depoimento também, né? Ele fica tão educado, com tanta postura, que o depoente fica perdido. E aí ele cai e começa a chorar. Nossa, a hora que ele começa a chorar... Porque é um sedutor nato, né? Quando ele vê que ele não seduz... Né? E assim, era um cara tão perverso que o policial não olhava para ele, o policial ficou olhando assim de lado para não olhar na cara dele. Então assim, eu concentrei os meus esforços em dar subsídios de conteúdo, de explicar como funciona esse mundo para essas pessoas que vão prender os vagabundos. Mas eu pensava o quê? Que durante esse tempo que eu estava fazendo esse trabalho,
as famílias tinham se atualizado. Só que assim, eu me atualizei por dever de ofício e porque eu sou geek. As pessoas têm coisas para fazer o dia inteiro. Claro. Elas estão desesperadas sem saber nem onde começar. Então aí eu decidi, da mesma forma que eu fiz em Angola, de pegar coisas muito sofisticadas e dar a dica certa para resolver um problema, eu resolvi traduzir isso que eu uso nesse universo de formadores, de tomadores de decisão, para o pai e para a mãe que estão em casa. Mas vai ser num formato, por exemplo, parecido com o que você fez o Chega de Todes? Vai. E-book. E-book. É um e-book. Acho que está até aqui na descrição. Aliás, desculpa te interromper. Para quem não viu, entra na página da Madá do Insta. Acho que um dos primeiros posts fixados lá é o Chega de Todes, que é também um e-book super legal para a gente poder entender essa dinâmica do Todes. A gente fala disso depois. É nessa linha que a gente vai. Isso. É um e-book. Esse é um projeto maior, tá? Eu estruturei ele bem para fazer o quê? O que eu já fazia para os tomadores de decisão, eu vou fazer pelas famílias. Para a comunidade. Porque assim, vai continuar andando, é claro, esse projeto de capacitar as autoridades a enfiarem na cadeia esses vagabundos que estão ameaçando as nossas famílias. Isso para mim é uma missão de vida. Cada um que eu vejo preso é um glória a Deus que eu dou. Se ele vai se arrepender, se Deus vai perdoar, é com Deus. Mas na justiça do homem, estamos aqui. Agora, me fala uma coisa. Para quem é pai, para quem é mãe, no meu caso, pai, de gente jovem, a gente está acostumado no dia a dia a ouvir assim, o Discord que você mencionou, a gente ouve o Roblox, a gente ouve conversinhas online, agora tem os emojis que tem uma mensagem subliminar, etc e tal. Num tiro rápido, o que a gente pode dar de guideline para quem está nos ouvindo, nos assistindo, e falar assim, fica de olho nesse tipo de coisa que já é um sinal vermelho, um red flag, para você olhar e falar assim, estão tentando fazer alguma coisa com teu filho e com tua filha. Se quando você tira ele da internet, ele dá um chilique muito além do que você espera de um adolescente. Se ele começa a entrar em pânico, em desespero. Porque o adolescente, assim, quando você tira ele do celular, eles reclamam. Sim. Claro. Normal. Tá, a casa de todo mundo reclama. É que nem quando a gente saía de casa sem relógio, a gente se sentia pelado, lembra? É isso. Ele não vai querer, porque eu tô no jogo, você vai mandar, no meio do jogo. Jogo online não tem pausa. Eu odeio isso, tá me esganar. Exato. Isso é uma coisa. Tudo eu nessa casa. Isso é natural, porque é uma atividade que ele gosta. Se quando você faz isso, em vez da reação dele ser essa do adolescente, ele começa a ficar intranquilo. Você vê que tá rolando ali um desespero, uma ansiedade. Tem coisa. É ali. É o que eu falei, entender de gente, não é do equipamento. Então, assim, isso é um... Já é um primeiro sinal. Por quê? Você tem que se aproximar ainda mais. Porque assim, por que eles ficam assim? Porque os pais não entendem o que acontece na internet. Muitas vezes, muitos pais falam assim, é só você sair da internet que passa. O pai acha isso. Só que acontece o seguinte, para eles, lembra que eu falei, não tem dois mundos. Não, é como se você arrancasse a própria vida que ele tem dele. Não, mas a questão é que todo mundo continua ali. Se você tirar só ele ainda vai sofrer as consequências de tudo que está acontecendo ali, mesmo sem ter internet. Além de ser excluído. Ele vai estar, e quando ele está muito intranquilo, é por quê? Porque está rolando alguma coisa que ele precisa controlar. Não quer dizer que é um criminoso, não quer dizer nada. Mas é alguma coisa que ele está querendo controlar que está acontecendo ali, então ele acha que ele precisa vigiar o tempo todo. Quando isso tem algo acontecendo. E é sempre assim, no diálogo que vai vendo, que eu vejo muitos pais assim, não, porque precisa pôr esses adolescentes no lugar, porque precisa não sei o quê. Nem os pais estão no lugar, vamos ser francos aqui. Fato. E uma coisa que eu digo para os pais, essa é uma jornada que as famílias precisam fazer juntas. Porque os pais também, quanta gente que a gente conhece, que você vê nos posts de política da pessoa, uma paixão, uma agressividade desmedida. E isso é o quê? Porque ela está em grupos que o tempo inteiro se conversam nesse tom, fazem uma coisa teatral, em que realizam a necessidade emocional de ser ou herói ou vítima.
difamam pessoas que elas nem conhecem, em grupo. É um ecossistema tóxico. Como é que o pai que está num negócio desse, por causa de um político que ele nem conhece, falando de política sendo que nunca trabalhou com isso, como um pai desse salva um filho desse grupo criminoso? Não salva. Não salva. Então é essa que é a questão. A gente precisa ter o laço com quem está próximo. Toda vez que eu falo disso na internet, que o olho da pessoa está no lugar errado, é porque a gente está com o olho em convencimento. O olho tem que estar em pertencimento. Não é o que a pessoa segue, quem a pessoa segue. É onde ela se sente parte. Então eu vejo muita gente falando assim, não, porque eu estou assustado, que as pessoas começaram a ver essa série adolescência, aí tem aquele influencer lá, aquele idiota, aquele Andrew Tate lá. Sim. Que aí ficou todo mundo, meu filho segue o Andrew Tate. Andrew Tate, isso. Ele Sim. e o irmão. Sim. O irmão dele. Esqueci Que o são nome. dois criminosos, mas São. assim... Internacionais ali. Gente, meu filho está seguindo isso. A plataforma tem que bloquear isso. Por quê? Está pensando em convencimento. Não é convencimento, é pertencimento. Ele está seguindo por quê? Ele está seguindo porque ele ouviu falar e ele queria ver o que era? Ele está seguindo porque o grupo onde ele tem pertencimento ama o cara ou porque o grupo tira sarro do cara? Ou seja, essa noção que a gente tem, isso desmistifica então uma noção que a gente tinha que parecia super sólida, de que a gente tem que se preocupar com os influencers em si. Não que isso não seja uma preocupação, mas não é exatamente isso. O influencer tóxico é a febre. Ele é quem abre, ele é o server. É. Ou um produto que eles divulgam no server. O importante é o que rola ali. Exatamente. Eu tenho um grande amigo que é da máfia húngara, como eu, Claro. Demi Getko. O Demi é o pai da internet brasileira. Ele que plugou o Brasil no cabo da internet, é verdade isso. E o Demi fala uma coisa que vai ser até o abre desse book. Esse book se chama Você Sabe o que Seu Filho Faz na Internet? Que são dicas práticas para pais e professores, para a gente, como famílias, evoluir, tá? Olha o que o Demi fala sobre a internet. A internet é como se fosse um espelho. Nesse espelho, você vê tudo que está se passando na sociedade. É um espelho que não existia. E você colocou o espelho mostrando tudo que está se passando. Se você não gosta do que você está vendo no espelho, não adianta quebrar o espelho. Você tem que ver o que está errado, se pode ser consertado, como pode ser consertado e fazer esse trabalho. Quando a pessoa fala, tem que proibir tal influencer, tem que proibir não sei o que, papapá, que a pessoa fica apavorada, ela está querendo quebrar o espelho. A diferença, porque aí a gente fica falando, e lembra muito de discursos de ódio de outros tempos que causaram efetivamente grandes tragédias na humanidade. Mas tem um lado bom da tecnologia, é rastreável. Antes o cara falava, você não sabia bem o que acontecia. Agora não. Era no clube da luta, ali escondido, no porão. Então, assim, é algo que você não quer que propague, mas, ao mesmo tempo, se você tem uma proibição total, se você fica nessa febre de tirar os influencers, você perde a trilha para seguir onde está o problema. Porque o problema não está no convencimento, está no pertencimento. Então, assim, eu vejo molecada em panela dessas que organiza atentado em escola. Por que eu fui atrás disso? Porque este povo, que parece que é influencer de política, eu sempre falo, se a pessoa está muito emocionada falando de política, tem alguma coisa errada ali. Ou é oportunista ou é vítima dele. Não tem emoção. Você circula nesse meio. Qual é a emoção que tem fora do teatro? Zero. É de um pragmatismo assim surreal. Você sabe que a minha família sofreu ameaças. Já tratamos disso com polícia, que o pessoal fala, tem que denunciar. Eu sei, gente, tenho, dou aula para os caras, resolvi, tá tudo resolvido já. Mas de pessoas que frequentavam esses fóruns onde foram organizados e executados atentados em escola.
Eles aprendem a linguagem de qualquer coisa, tá, gente? Extremada. Então, eles aprenderam a linguagem da política. Para quê? Para fazer captação de gente para o grupo extremista. Ali é o sourcing. Mas isso é linguagem de tudo, tá? Eles aprendem a linguagem de game, eles aprendem de saúde, investimento. Saúde, que eu falo, é tratamento alternativo. Indústria farmacêutica está te enganando. Investimento. Política, investimento e tratamento alternativo é o tripé de vários desses business de radicalização. Política, investimento e tratamento alternativo de saúde. Ou seja, a gente tem que olhar para esses assuntos e para esses grupinhos com um olhar completamente diferente. E sem prestar atenção no convencimento, mas no pertencimento. O pertencimento exige que você tenha um tom de diálogo ofensivo. Existe um tom de nós contra eles, de estão nos enganando? Se tem, ali dentro vai ter gente captando para esses grupos mais, vamos dizer, mais extremistas. Por quê? Porque você pega pela vulnerabilidade emocional, não é convencimento. Dane-se o assunto. Exato. Como é que você leva alguém para um grupo neonazista ou para um grupo como o que foi preso pelo o meu amigo Rafa de Martins, policial civil do Rio de Janeiro, que efetuou essa prisão, foi chamado para efetuar a prisão de um grupo investigado. Eles iam abrir uma panela. Panela é o pessoal do server do Discord, tá? Eles iam abrir uma transmissão para torturar um morador de rua e matar um coelho no Natal. Qual era a estratégia de captação de gente para essa panela? Ele fingia que era protetor animal. Uau! Presta atenção, o protetor animal que está dando escândalo nos lugares, que está gritando, que assim, ninguém que está doando ninguém que não quer um bicho presta, ninguém que comprou um cachorro presta, é tudo gritando, é tudo não sei o quê. Ali tem coisa. Pode ser qualquer o assunto, você compreende? Claro. Por quê? Só a faísca para trazer... Porque assim, como é que você vai chegar com uma pessoa com quem você não tem intimidade, você não conhece, você não frequenta? Como que você vai saber se dá para trazer a mesa com ela? Então, amigo, estou fazendo uma live, R$50 para entrar, nós vamos matar um coelho no Natal. Como é que você traz assunto? Não existe esse assunto. Se você traz esse assunto de cara, acabou. A pessoa chama a polícia na hora. Você não consegue formar tribo nenhuma. Você não forma tribo nenhuma. Então, como que ele faz? Pega assuntos triviais, qualquer assunto trivial que as pessoas estão conversando. E ele vai selecionando, igual funil de vendas, e vai fazendo testes com os seguidores. Isso fica mais evidente na política para você ver. Em temas políticos, não tem uma tribo que acontece algo muito relevante e é uma gente muito barulhenta, mas aí eles não falam nada porque eles esperam o fulano falar. Isso é um teste de controle, teste de comando e controle. E essas pessoas, ali no meio, não estou dizendo que todos os influencers que fazem isso têm panelas, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que este é o ambiente propício para ser infiltrado por esses criminosos. Então, isso é algo que a gente tem que ter muita atenção com os nossos filhos. Fica muito assim, não segue esse, não entra em tal plataforma, não entra em não sei o quê. Teve outro dia um criminoso que foi preso, assediador de mulher, ele destruía a vida das vítimas, era o tempo inteiro controlando, aparecendo no trabalho. Você sabe qual era a forma de comunicação dele? Pix. Pix? Ele mandava o Pix com as mensagens, aterrorizando a pessoa. Compreende que... Na customização da mensagem do Pix, ele fazia isso. Gente do céu. Então, assim, a gente às vezes está com foco no lugar errado, porque está com foco assim, não pode usar este instrumento, não pode usar esta plataforma. O Twitter é pior que o Instagram, você não ouviu isso? É o não sei o que chega para mim é isso. Roblox evita, Discord passa longe. Sim, mas pode vir por Pix. Porque os meios são todos ali. E nós estamos falando, isso eu aprendo muito com os meus alunos, que são da área criminal. Que estão no dia a dia ali na briga. A maioria das pessoas está usando essas plataformas para quê? Para fazer coisas saudáveis, ou para trabalho, ou para lazer.
O criminoso é 24 horas pensando na burla. Então o criminoso ele é sempre o pioneiro. E o nosso trabalho é o quê? Ele achou a brecha, nós como sociedade vamos fechar a brecha e as autoridades vão enfiar esses vagabundos na cadeia. E nós não começamos ainda a trabalhar como sociedade para fechar a brecha. E é isso que eu quero ajudar as pessoas nesse book. Você sabe o que seu filho faz na internet. Porque eu estou vendo as pessoas muito assustadas, Sim. desesperadas, ali querendo controlar. Eu vejo gente que fala, eu já falei para ele não entrar no não sei o quê, e eu vi que ele entrou e viu uma coisa. Pode ser que não tenha nada de mal, não fique... Assim, o desespero é o pior conselheiro. E controlar filho, a gente não controla. Porque assim, os pais proibiam a gente sair à rua? Proibiam. Sempre. Eu pulava a janela, por Claro. exemplo. Aí pôs grade no meu quarto. Eu arranquei um pedaço. Entendeu? É isso. O jovem, ele está aí para quê? Para fazer bobagem. O problema é que nós temos adultos que estão se comportando como adolescentes. Então, assim, uma dica para todo mundo ver se está com a cabeça no lugar. Os seus laços são com quem está perto ou com quem está longe? As pessoas com quem você dialoga e se abre, elas são pessoas da sua convivência, do seu convívio? Ou são pessoas de um grupo de WhatsApp que você não conhece direito, ou você acha que conhece porque foi em 2, 3 reuniões sociais com essas pessoas? Então, isso a gente tem que voltar para a realidade. Isso Por já quê? é um primeiro filtro. Gera, e assim, a pessoa pode estar me vendo e falando, ela se acha espertona. Não, é que eu já passei por todas essas fases. Opa. Já passei. E fui acelerada a passar porque esses vagabundos vieram atrás de mim. Então eu já passei por todas essas fases. Por achar que tinha o laço, por não sei o quê. E olha que eu descobri recentemente que tem uma pesquisa mostrando que isso intoxica. Por exemplo, isso que eu estou falando é... Quando você é de um grupo que idolatra um político, por exemplo. Esse Você político, é um devoto. Você é um devoto. Eu digo, o problema não é o voto, é o devoto. Você pode votar em quem você quiser. Isso não é um problema. O problema é o A devoto. democracia te pede isso, inclusive. Exato. E assim, o devoto, mais uma vez, não é convencimento, é pertencimento. Ele quer o grupo. Ele precisa do grupo, porque no grupo ele se realiza. Então, assim, quando esse político que eles idolatram faz uma bobagem e o grupo tem uma desculpa para livrar o político e atacar o adversário, o efeito no cérebro é como quem está alcoolizado ou consome droga. É a mesma coisa. A pessoa fica viciada nisso, nesse efeito de bem-estar que vem do grupo. E, ao mesmo tempo, existem exercícios, quem faz mentoria, quem faz processos de psicologia, de autoconhecimento, eu gosto muito. Não tem coisa que você fala para você olhando no espelho, não tem processos assim? Sim. Por que esses processos são elaborados assim? Porque depois de um tempo, o seu cérebro não lembra quem falou aquilo para você. Ele só lembra que a informação veio. Então, por isso que eles fazem esses treinamentos. Sabe essa coisa que você vê, você acha que é bobagem? Você pode, você consegue, você domina. Tem até aquele meme da galinha se olhando no espelho, já viu? Um stickerzinho de WhatsApp. Não. Falando assim, quem é a vencedora aqui? Ela se olhando no espelho, assim. Você é uma vencedora. E parece meio idiota quando a gente faz, e na hora não tem efeito. Mas depois tem, porque o cérebro ele sintetiza aquela informação. Então, quando você está conversando com as pessoas online, às vezes o seu cérebro te dá a impressão de que você tem um laço que não existe. Não é que você é burro, é que isso é novo. É muito novo. A gente entende do nosso sentimento, você sente aquilo. E são adultos. Então, assim, o que eu quis fazer nisso? Trazer parâmetros objetivos. Não confie no seu sentimento, no que fulano fez. Vamos a parâmetros objetivos. Os seus laços afetivos são com quem você conhece pessoalmente, está perto e já te acudiu em outras situações, ou são com as pessoas do grupo? Essas pessoas em quem você confia, qual perrengue elas já passaram com você?
O que elas fizeram no momento em que você discordou delas? O que elas fizeram quando você pisou na bola? Lembra aquela coisa que os pais falavam pra gente? Para saber quem é fulano, tem que comer um pacote de açúcar e um de sal junto. Sim. Antes de você terminar, comer um pacote inteiro de sal, que é o quê? Você tem que ter tanta convivência que gastou um pacote inteiro de sal na refeição que vocês têm junto. Aí que você sabe quem é alguém. E às vezes nem, né? Às vezes nem, não Opa! tem. Não tem um povo que surpreende? Às vezes não, muito. Tem. Então imagina, sem a gente colocar... A gente quebra barreiras muito rápido com essa sensação que vem da comunicação da internet. Dá a impressão que você está vendo tudo da vida da pessoa, que você sabe quem a pessoa é. Essa distorção está nos pais. Se eles não corrigem, eles não salvam os filhos. E eu sei que o que os pais mais querem é salvar os filhos. É isso que os pais querem. E aí tem também uma coisa que eu trago, eu não sou tecnofóbica, Pelo muito contrário. pelo contrário, eu sou nerd. A questão da proibição, que eu falo para os pais, é uma ilusão. A questão de proibir tais influencers, eu já fiz isso. Quando meu filho era pequeno, tinha curso nos colégios de proibir o canal do Felipe Neto, sabia? Ah, é? Porque ele fazia aqueles desafios, como é que você compra coisa pelo telefone sem seu pai ver. Ah, sim. Bloqueia esse cara. A solução era bloqueia esse cara. Bloqueia esse cara. Só que nós estamos falando de um universo muito mais complexo, que o problema nem é o que o influencer está falando. O problema é aquilo ser utilizado para levar o seu filho para um grupo tóxico. Nós estamos diante de outra coisa. Por exemplo, ali naquela série Adolescência, fala do tal do Andrew Tate. Só que não fala deles organizados nos grupos, o que rola no grupo. Sim. Vai ficar capenga o conceito. Tanto que a molecada tá rindo, né, da série. Sabe que eles estão rindo. Não. Porque os pais estão preocupados com o Instagram. E pro Instagram, pra eles, assim, é só, como é que fala, um aperitivo. Nem isso. Eles colocam lá sinais de emojis, tudo no... Aliás, o Instagram, para essa turma, me corrija se eu tiver, já tá virando o que o Facebook, né? Porque o Facebook virou coisa de vó, com todo amor às vovós, mas virou coisa de vó, Facebook, né? Marcar encontro de colégio lá atrás e não sei o quê. Sim. O Instagram tá indo para esse caminho, para essa turminha. Exato. Já não é mais tão sexy, bacanudo. Não, eles usam mais para colocar coisa Eu vi outro dia de assim, viagem. você põe coisa no feed. Exato. É coisa de velho. Eles têm uma relação diferente. E o negócio é o grupo. Porque assim, se você falar não vai mais usar Discord, eles arrumam outro servidor e faz. Eles fazem no Signal, O faz problema no é não esse. sei o quê. O problema não é esse, faz no Zoom. O problema não é esse. O problema é como está a relação dentro de casa e você poder alertar. Por exemplo, um alerta que eu deixo aqui, que está no e-book, você sabe o que seu filho está fazendo na internet, e que eu falo para todos os pais. Instrua o seu filho para o seguinte, quando ele está no jogo, como é que o adolescente joga? Ele está jogando no jogo, tem o chat do jogo, ele está com o Reddit aberto na outra tela para pegar a estratégia do jogo para usar no jogo, e ele está no Discord falando só com o time dele o que eles vão usar da estratégia, o que eles vão falar no chat para outra turma e como que eles vão jogar. Então, assim, é isso que ele está fazendo. Está fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Uma coisa que eu falei para o meu filho muito pequeno. Qualquer pessoa no jogo, primeiro o negócio do Discord que eles estão juntos, às vezes eles vão conversar com gente fora. O ideal é conversar com conhecidos. Grupo de WhatsApp. Só com gente que conhece pessoalmente. E Da no escola, jogo, do condomínio, do clube, da família. gente conhece pessoalmente, conhecido. O WhatsApp é para conhecidos. E quando ficar maior de idade, para contato profissional. Aí ele faz o que quiser. Mas assim, uma coisa que eu digo é, tá no jogo, alerta o seu filho. Filho, se qualquer pessoa no chat do jogo, no grupo do Discord, te falar, não conta para sua mãe ou não conta para seus pais o que a gente conversou aqui, a probabilidade de ser adulto é imensa. Como assim? As crianças também não falam para não contar? Descobri que não falam. Por quê? Você entende de Discord? Você entende de Roblox? Um dos dramas deles é que, por exemplo, lembra quando a gente saía de bicicleta na frente da mãe? Mãe, sem as mãos! Mãe, vem ver o gol que eu fiz!
eles não conseguem contar para a mãe o gol que ele fez, porque ela não entende o que está no jogo. Então, assim, eles conversam sobre isso, porque essa demanda é humana. Ele queria mostrar para a mãe que ele fez o gol. Ele queria mostrar para a mãe a casa que ele fez no Minecraft. E a mãe não entende. Então, assim, nem dá para contar para minha mãe o que é que eu faço aqui. É o normal, é uma frustração dessa geração, que não consegue contar para a mãe. Se isso é o ponto pacífico, quem é esse que está dizendo não conta para sua mãe? Você nem consegue contar, é só reclamação. E aconteceu efetivamente de falarem isso, e depois passei para autoridades, e era uma pessoa tentando se comunicar com crianças no jogo. Traduzindo em miúdos, então tem um serzinho ali, sei lá, 10, 11, 12, 13 anos, que joga joguinho, conversa com gente na internet. Um sinal importante para a gente ter uma conversa direta com essas figurinhas amadas é: falou, não conta para sua mãe ou não conta para seu pai, você já deixa de se relacionar com essa figura. Já bloqueia. Isso é um Bloque. primeiro ponto. Bloque. Tá. Que outros sinais, por exemplo, fala-se muito hoje de emojis, ou linguagem via emojis. O que a gente tem que ficar atento, por exemplo, com esse tipo de linguajar? O que chama atenção? Dando um exemplo. Olha, se chegou no emoji, você perdeu as fases antes já. Já perdeu aí. O que você tem que estar atento é o seguinte, primeiro para o comportamento, se está apreensivo, se está desesperado. Alertar eles assim, não manda nada seu para ninguém que você não conheça pessoalmente. E se acontecer de alguém que você conhece pessoalmente te chantagear por causa de foto, por causa de áudio, por causa de vídeo, eu não vou te dar bronca, o que quer que você tenha feito. E olha, gente, eu tô dizendo isso como mãe, você tem que ter um sangue frio, porque assim, pode ser que a sua filha de 12 anos te mostre um print em que ela mandou uma foto nua, ou que seu filho mandou o genital dele para alguém. Não julga isso agora. Não toque no... Olha, eu sei que... Enfim, deixe ciente que você não vai dar escândalo, que se ameaçar, primeiro a sua segurança. Por quê? Já vi casos, e não é de agora, tá? De anos atrás, já vi um caso específico em que uma menina foi contaminada com HIV, porque ela preferiu virar escrava sexual de um grupelho do colégio, do que mostrar para o pai que ela tinha mandado um nude pro namoradinho. 13 anos. Eu perdi amigo de escola por uma questão de droga, que ele preferiu acabar com a própria vida do que os pais descobrissem não só que ele estava utilizando, mas quem que estava fornecendo. Então é aquela coisa da reação exacerbada. Por isso que eu falo para os pais que se você ficar nesses grupos muito teatrais, nós contra eles, vamos salvar o mundo, você entra numa vibe de diálogo que compromete o seu diálogo verdadeiro com seu filho. Porque você entra naquele piloto automático do enfrentamento. E aí seu filho fica com medo de você e você perde ele. E assim, não é justo com uma geração que respeitou tanto os pais ser obrigada a ser condenada. A pessoa fala, pô, mas eu tinha toda a regra ali e agora se eu coloco regra eu sou o vilão. Se eu não coloco, eu sou o vilão também. É uma geração que está passando por uma mudança. O Papa Leão XIV está comparando a mudança de agora à Revolução Industrial. É uma mudança na sociedade. Com razão. E nós somos a geração que está passando por essa mudança. Então, assim, ninguém vai acertar 100%. E o que eu falo para as pessoas não importa o que você fez até hoje, até este momento. E ninguém está te julgando. Não, e ninguém vai te julgar porque, assim, cada um faz o que pode. E porque tem amor nessa relação. É o que você falou aqui no começo. Não tem pai e mãe que não se preocupe com o filho. Não, pai e mãe da vida. Exato. É isso. Exato. Então, assim, vem de um lugar de amor, de coração. Se acertou, errou, isso é o de menos. Mas agora para e vamos se educar. Chegou até aqui, não importa como você chegou aqui. Não importa o que você fez até esse minuto atrás. Tudo tem conserto. Tudo tem conserto. Desse minuto para frente é o que importa. E eu vejo muitas famílias que mudam muito. Então, assim, entender o que o filho faz e, sobretudo, medo é o pior conselheiro. Eu sei que você vai ver na imprensa, não, porque tem que regular isso, porque tem que regular aquilo.
Não tem lei que vai manter o seu filho seguro se a sua família não for coesa. E mesmo que exista, só o processo de aprovação dessa lei já foi criado um novo aplicativo, com um novo costume, uma nova coisa que nunca vai acompanhar. Então isso é dentro de casa. É dentro de casa para evitar. Eu trabalho também na outra ponta. Eu dou aula e vou... E, assim, para mim isso é uma missão de vida. Porque o perfil do criminoso mudou. Antes, o crime... Eu costumo dizer, e isso é uma coisa horrorosa, mas aconteceu, o crime foi democratizado. Porque antes, você tinha os crimes de perversidade, por exemplo. Para o cara levar a cabo, ele tinha que ter lábia, para ir chamando as pessoas, identificando os pares dele, sem ser identificado. Ele tinha que fazer isso pessoalmente. Quando a gente fala, por exemplo, depoimento que saiu em filme, etc, e tal, documentário, enfim, série, o Maníaco do Parque. Era muito isso. Né? Ele tinha a convivência ali dele do trabalho, de motoboy, de entrega, as pessoas não tinham a menor desconfiança dele em relação a isso. Ele tinha que se fazer passar por um fotógrafo, um admirador de pessoas, para convencer essas pessoas num ponto de ônibus, para dizer que elas tinham rosto para vídeo. Ele já identificava a vulnerabilidade delas ali para levar para o parque, né? Tinha todo um... Sabe que quando foi o Maníaco do Parque, nessa época eu estudava psiquiatria forense, com um cara que é o papa da psiquiatria forense, dava aula na São Francisco, falecido Dr. Alvino Augusto de Sá. Maravilhoso. E aí ele me fixou nessa época, eu cobria o caso do Maníaco do Parque como repórter da Jovem Pan. E aí uma coisa que ele me chamou a atenção como professor, ele falou, perceba o que eles chamam de vitimologia, como que ele faz para identificar a vítima perfeita. O método. E o delegado pergunta isso a ele, tem no inquérito. Ele não falou na imprensa nunca, mas eu fui pegar para fazer minhas provas, né? O delegado fala, até é engraçado que o delegado fala para ele, ô Francisco, você é tão feio, rapaz, como é que você arrasta esse mundo de mulher pro meio do mato, na PQP? O que ele identificava? Ele identificava quem estava sozinha, olhando para baixo, com o rosto fechado, com ombros arqueados, quem saía andando sem saber muito bem para onde ir, porque ele sabia que estava vulnerável. E na cabeça dele, provavelmente, se ela estava arqueada, ela estava vulnerável por causa de relacionamento ou por causa de autoestima. E aí ele vinha com a conversa da autoestima. Só que perceba, ele tem que ter a energia para sair, para ir pegar o ônibus, olhar e identificar quem é a vítima. Viver pelo menos uma vida dupla, Exato. se não tripla. Não dá para abordar 30 mulheres, uma em seguida da outra, sair errando. Você tem no que mesmo lugar. Não. Isso também... Tem que abordar e matar rápido, tem que pegar direto uma. Ele treinou com a moça que foi namorada dele, a Isadora Frankel. Ele treinou com ela, que foi namorada, não, que ele disse que foi namorada, mas que era uma conhecida. Ele treinou, vê vulnerabilidade, vê o convencimento. Hoje, um cara que tem a mesma perversão, mas não tenha o mesmo modo de sair, a mesma coragem, o mesmo talento de identificação, ele identifica essas vítimas por cardume. Antes pescava de vara, hoje é de rede. Se não for de dinamite. E ele está na casa dele, ninguém sabendo, risco zero. Só que tem outro lado da tecnologia também. Você não tinha como seguir o maníaco. Hoje você rastreia. Hoje você rastreia o cara. Tem mais caras, mas você rastreia. Então, assim, é uma mudança nesse mundo que a gente está vivendo. E o que as pessoas têm de identificar? O que são os sinais de que alguém está nesse grupo ou próximo desse grupo em que pode haver um perverso? Porque os perversos estão por aí. Ele não precisa mais ir lá torturar a menina. Troca 2, 3 fotos, chantageia, junta um monte e ele tem a live da menina se torturando. Entende como... E é disso que a gente tem de proteger os nossos filhos. Então, as pessoas falam para mim, não, mas você é contra essa regulamentação. Não é que eu sou contra regulamentar. Eu sou contra vender essa ilusão para as pessoas, porque é pior ainda. Vamos dizer, regulamenta que não pode mais influencer tal, tira o cara da rede. A pessoa vai achar que o filho está seguro em casa. E o filho está exposto a isso, ela não vai conseguir nem proteger o próprio filho. Eu sou contra dar essas ilusões de segurança. Então eu trouxe assim, dicas práticas
de autoexame, de conversa. Tem muitas famílias que têm questões que vão além da internet, que a internet é só mais uma coisa, Sem dúvida. né? Tem algum outro ponto que está frouxo aí. O que a gente tem de saber hoje é que extremistas identificam as vulnerabilidades emocionais do seu filho assim. Um caso que eu estudei anos atrás, de radicalização e recrutamento via internet, Estado Islâmico. Sabe quantos jovens ocidentais o Estado Islâmico recrutou pelo Skype? 40 mil. 40 3 mil. mil foram morar no califado. Foram morar. Foram Se morar. alistaram. E poucos conseguiram escapar, porque chega lá, vira escrava sexual, vira isso, vira aquilo. Se alistaram e foram para lá. Que mal e porcamente comparando, que são aquelas pessoas que tinham também o desejo de se casar já com o maníaco do parque preso e mandavam carta. Isso. Mas é vulnerabilidade emocional, porque ele oferece o quê? O nós contra eles, estão te enganando, eu vou te dar um destino heróico, você está sendo uma vítima aí, você é um gênio incompreendido. Esse papinho, vocês tomem cuidado. Por exemplo, você está aqui, eu até te agradeço por isso, você está aqui com um pin em homenagem aos reféns. Né? Claramente aqui. É então, pelo que você está me dizendo, a mesma lógica de verem pessoas criadas em Harvard, em Yale, que o pai e a mãe se matam de trabalhar, pagam sei lá quantos $1000 por ano. Essas pessoas vão lá, arrancam a bandeira americana, hasteiam a bandeira da Palestina, gritam palavras de ordem, de morte, genocídio, aí sim, aos judeus e etc e tal. São pessoas que estão buscando justamente a formação dessa tribo e o suprimento dessa carência, de alguma forma? Exatamente. E aí elas acham radicais de todo tipo, esses perversos ou os propagandistas de regimes extremistas e regimes terroristas, eles também usam a que se internet. utilizam dessa fraqueza. Porque a gente fica assim, não, é coisa de direita, é coisa de esquerda, é coisa de direita e de esquerda. Não, não é isso. Você está lidando com gente que está etapas atrás do ponto de vista emocional, inclusive. Sim. Então, eu vou brincar aqui, está na fase anal ainda, está chupando o dedo. E são recrutados, porque aí a gente fica assim, gente, mas não é possível. Eles estão defendendo a Um Palestina. regime que adoraria matar eles no primeiro segundo. Por exemplo, eu vejo muita gente falar da solução de 2 estados, inclusive na comunidade judaica, e respeito. Ocorre que eu sou mulher, eu sou contra a criação de qualquer estado onde mulheres não tenham os mesmos direitos que os homens. Ponto. E isso é inegociável para eles. Então, para mim, mais o que eu vejo muita gente defender, por exemplo, Queer for Palestine, você fala qual é o sentido lógico disso? Exato, são os frangos pelo KFC. Mas não tem sentido. Não tem sentido. Não Por que é o frango vai levantar a convencimento. bandeira do KFC? Não é convencimento, é pertencimento. E pertencimento a que grupo? Pertencimento a um grupo que diz que está lutando pelos desvalidos, um grupo que acredita que é muito mais virtuoso do que o conjunto da sociedade, porém, se juntar todo mundo, não consegue montar um gaveteiro. Então, eles se juntam para ficar falando essas coisas, para ficar hostilizando judeus, para ficar queimando bandeira. E eles são instrumentalizados, obviamente, pelos propagandistas que vão abastecendo. Eles querem o quê? Um heroísmo que não tem, um protagonismo que não merecem. Que é aquela coisa do egocentrismo, que até a gente falou no outro episódio, eu estou me recordando, naquela época alguém, e agora foi a mesma coisa, né? Porque jogaram sopa de cenoura, não sei o que foi, no quadro lá do Van Gogh, aquele dos girassóis. Na época alguém jogou alguma coisa na Mona Lisa, quando a gente conversou. Tem uma coisa de egocentrismo, também do olhem para mim, e de uma carência afetiva tremenda, né? De dar uma entrevista com uma kefia na cabeça, e aquela simbologia da resistência, não sei o quê, que é uma coisa do tipo, eu estou de repente pela primeira vez na minha vida fazendo algo que eu suponho seja de algum significado, e eu de repente tenho algum valor, sendo que eu não me vi com valor até hoje. Por quê? Também... Mas com gente perigosa. Todo mundo na rede social. Todo mundo na rede social. Então ele fica vendo valor no que está longe, em vez de ver valor no que está perto. Não é valor mais ter passado na faculdade. Não é valor mais eu estou provendo uma casa para os meus filhos. Não é valor mais eu sou um bom filho, eu respeito a minha mãe. O que é valor? Se eu for um herói. O mundo é feito para poucos heróis e poucos líderes. A maioria é liderado. A matemática não vai ser todo mundo herói. O mundo amor. implode. Não.
E a pessoa, ela quer esse desejo. E também todo mundo, inclusive os pais, no celular o dia inteiro. Vários problemas de valorização. Eles querem aparecer aí. E quem é extremista, você veja se tem lacração em ditadura islâmica. É tradição. São os primeiros a serem atirados do prédio. É tradição. É na tradição que vai. Não existe isso. E a gente vê pessoas... Eu tenho uma vontade... Você sabe que eu estive lá em Israel, em Gaza, junto com a Alê Safra, que me levou. As pessoas falam disso e... Você teve em loco, inclusive, onde a loco. coisa aconteceu. Isso é bom colocar. Exato, eu estive lá. Kibbutz Onde e tudo ainda mais. tinha sangue, pisamos Sim. em sangue e tudo. E cinzas. De Sim. gente que estava sendo identificada ainda. Que Sim. nem todo mundo estava identificado ainda. Nem estava identificado certinho quem tinha morrido ou não, Exato. né? Então, assim, eu estive lá e eu vejo pessoas falando daquilo sem ter tido essa experiência. Aí a pessoa fala assim para mim, não, mas eu não posso opinar se eu não estive. Opinar, não, porque você não esteve, você pode sentir. E saber a diferença entre um pronunciamento de quem sente e um pronunciamento de quem sabe. Então, assim, às vezes as pessoas falam, não, porque em Israel eu falo, mas você foi? Você viu? Então você está falando do quê? De uma coisa que você imaginou? Não, mas eu vi o vídeo. O vídeo pode ser um corte. Quem que fez esse vídeo? Você não sabe. Não é seu trabalho, a gente é bombardeado. Absorva as informações com mais tranquilidade, porque senão você é manipulado. E o eixo disso não é assim, eu tenho que pesquisar tudo, eu tenho que saber de tudo. Uma coisa assim, quando alguém vem e fala para você, não, mas o que você acha? Para dar uma opinião muito assim. Eu sempre digo, eu não acho nada, eu sou uma pessoa adulta, ou eu sei ou eu não sei. Sim. Porque a gente vive na era em que a opinião ficou maior que os fatos. Sim. Mas não podem ser nunca maior que os fatos, a opinião. Sim, mas isso é abalo emocional. É a pessoa não querer lidar com a realidade de que ela não sabe algo, que o outro sabe mais que ela se sente diminuída. Ou de que ela fere algo que ela levou muito tempo acreditando. Sim, você sabe que isso tem uma coisa muito interessante? Tem um livro que é sobre isso, sobre a psique humana, e ele começa com os pesquisadores acompanhando uma seita do fim do mundo que marcou o fim do mundo para aquele dia meia-noite. E eles sabem que o mundo vai acabar, eles estão lá. Meia-noite 1, Batendo assim, não? Rapaz, vai que tá um erro aí, Deus sabe o que faz. Bom, vai ficando aquele mal-estar. Quando começa a ficar uma coisa muito grotesca, geralmente alguém vem com uma desculpa de que não, Deus não vai acabar o mundo porque nós nos reunimos aqui, não sei o quê. Ao final, a seita tem mais pessoas ou mais firmes do que tinha quando prometeu o fim do mundo. O teste de dissonância cognitiva, ele é feito com as pessoas a todo momento. O que é dissonância cognitiva? É a pessoa te falar uma coisa e fazer outra. Isso vale para tudo, para isso e para relações pessoais também. Você já deve ter tido isso. Trabalho tem muito isso. Tem. O cara que é o que vai fazer e não faz, não é ele promete e não cumpre, ele não consegue. Não, ele está testando qual é o seu limite de submissão à manipulação dele. A famosa promoção. Exato, promoção que nunca vem. Para ver o quanto você está ali. Tá ali te controlando. A promoção que não vem, a folga que não vem, a viagem que não vem, eu não sei o que não vem. Com esse universo é a mesma coisa. A gente tem na nossa cabeça, da nossa geração, também apartado online ou offline. Junta, isso eu falo no e-book, junta, que você vai começar a ver sentido. Por quê? A gente está perdido, que a gente fala, eu não sei nada do que meu filho está fazendo, não sei o que, blá, blá, blá. Você sabe o que seu filho está fazendo. É que você precisa encontrar a metáfora. Então, assim, você está achando que a internet é como uma sala de estar. Por quê? Como que nós entramos na internet? Orkut, Facebook, para ver velhos amigos. A nossa memória afetiva é uma sala de estar ou até uma festa com amigos que, vez ou outra, entra um esquisito. Daí é só pegar e tirar fisicamente daquele lugar. Acabou. Tá bom. Não é isso. É a rua. Você soltou na rua. Não é uma festa que vai aparecer um esquisito. Não. É a rua onde pode ser que você encontre seus amigos. Então, acho que a gente tem que
tentar fazer metáforas do que é aquilo, como está sendo utilizado, porque o que o jovem não tem? A experiência. Tem que ensinar para o jovem o cuidado que ele tem. E tem de estar lá para acolher também. Porque se não tiver lá para acolher com calma, não vai dar certo. E a gente está nessa era da hipercomunicação. As pessoas querendo fazer tudo muito rápido. Não dá certo isso. E antes de sair que nem louco, querendo fazer a curadoria do que teu filho faz também primeiro uma curadoria do que você vê. Exato. E uma Porque muito do teu filho está em você. Você falou isso aqui umas 2, 3 vezes, isso é muito importante. Muito do comportamento do teu filho, das coisas que ele está fazendo, é de alguma forma que você está transmitindo consciente ou inconscientemente para ele. Pelos Exato. teus atos. E olha, não é assim, as pessoas precisam se conscientizar disso. Não é por você ser burro, por você ser desinformado. Eu sei que quando a gente cai num enredo desse, a gente se sente desse tamaninho. Um lixo. Um lixo. Mas vou contar uma história aqui para você do Estado Islâmico, de um recrutamento, que aí você não vai mais sentir um lixo. É o nosso estado emocional. Se você perdeu um emprego, se você se separou, se você perdeu uma pessoa na sua família, o seu emocional pode te levar a isso. Se você está com uma angústia de dívida, olha isso. Se você botou teu dinheiro e cuidado na bet e de repente perdeu tudo. O que acontece? Olha o que aconteceu. Uma pessoa que estava desestabilizada emocionalmente, uma das principais oficiais de inteligência do FBI, estava... Eu fiz até um artigo grande sobre isso na época. Ela trabalhou undercover, fingindo que era uma moça, para ser recrutada pelo cara que eles chamavam de Goebbels do Estado Islâmico. Esse Goebbels do Estado Islâmico é um rapper alemão negro, tá? Ah, é? É. Eu fiz um monte de artigo sobre isso. Esse cara era o que recrutava ocidentais, porque ele precisa falar coisas para criar conexão. Não adianta você mandar um maluco, vem explodir uma bomba, ninguém vai. Islã, não é com assim. uma barba desse tamanho. O que começa precisa cuidar da sua alma. As pessoas não te entendem. É assim que começa o recrutamento para o Estado Islâmico. Essa mulher, undercover, oficial de inteligência, treinada, formada em academia militar, com problemas emocionais afetivos, tá? Mas, assim, treinada, gabaritada e etc. Ela falava no Skype com esse cara para prender o cara. Porque o cara tinha uma coisa de rastreamento. Era aquela coisa que a gente vê em filme, que o oficial fala. Um dia essa mulher tira férias. E aí o FBI fica sabendo que ela foi pro califado e se casou com o cara. Você tá brincando? Não. E aí ele queria transformar ela em escrava sexual. Óbvio. Só que aí, como tinha as forças americanas ali perto, se fez um acordo, ela foi extraída. O pessoal conseguiu evitar. Tirou ela de lá. Mas aí ela perdeu a carreira toda. Agora ela é garçonete num bar de hotel na cidade onde ela nasceu. Então, assim, para você ver, quando eu falo que é emocional, porque a gente precisa encarar isso, é muito dolorido às vezes. Você fala, puta, como eu fui burro aqui. Ou seja, entra um Eu já Lula aqui, fui. entra um Bolsonaro aqui. Se você não perceber, em 5 minutos está tirando selfie, está convidando para almoçar, daqui a pouco está deitando na tua cama, abraçando teu filho. E quando a gente está emocionalmente abalado, você quer acreditar em coisas, você quer alguma coisa para se agarrar. E assim, eu sei que é muito dolorido a gente olhar para dentro. Eu sei porque eu também já caí. Eu não estou falando aqui... Claro, ninguém aqui está livre disso. Eu sou a espertona e eu já sabia disso tudo. Não é. Eu estou falando dos erros que eu cometi, porque quando eu cometi esses erros, eu tive como aprender com eles. Eu olhei para dentro de mim, o que estava quebrado em mim para eu cometer esses erros. Como é que eu deixei esse bichinho entrar na minha vida, na minha casa, na minha convivência, na minha cabeça? O que estava quebrado em mim? Comigo? E o que está quebrado em você, na maioria das vezes, não é falta de informação, não é burrice, às vezes falta de experiência numa determinada situação, às vezes você não conhecia direito, achou que tinha todos os elementos para analisar a situação, e aí você não conhecia como funcionava isso, não sabia que esse era amigo do outro. Às vezes você está engolida pela agenda. Tá, mas quando tem alguma coisa emocionalmente quebrada, a gente tende a se refugiar nisso. E hoje... tudo que é extremista está aí para te pescar. Então, uma coisa que eu falo para os pais.
primeira coisa do conteúdo que você está consumindo, não é se é fake news, se é política, se é coisa de salvar bicho, se é não sei o quê. Checa o seu estado emocional. Você consome uma coisa que te dá prazer, que te deixa feliz, ou é algo que te deixa intranquilo o tempo todo? A pessoa que você vê é uma pessoa, um influencer, que quando você vê, você fala, pô, esse cara resolve, confio nele, ou eu tenho que fazer alguma coisa. Alimenta a tua ansiedade, alimenta a tua... Sabe que nem aquela coisa, você é o que você come? A gente em meditação vê muito isso, né? Que o estado emocional do reclamador, do reclamão, isso em empresa você vê. O reclamão, dali não sai nada bom, porque o que você consome é o que torna você quem você é. Nunca sai um projeto ou alguma coisa construtiva, nada. Nada, tá sempre tudo ruim, que só eu que perco, que não sei o quê, que blá, 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 blá. Um detrator. E aí o outro que às vezes está passando muito mais dificuldade, tá lidando com a dificuldade de outro jeito, tá encarando, tá resolvendo, tá driblando, tá não sei o quê, e sai. Então é isso que a gente tem que fazer, analisar o nosso estado emocional. Isso aqui que eu estou consumindo, tá me fazendo sentir bem ou sentir mal? Ser uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Isso é o que vai definir o que você vai entregar para o seu filho. Porque o seu filho, ele quer ser igual a você. Então você tá aí o dia inteiro, nervoso, distribuindo coisa, porque tem que fazer agora, porque tem não sei o quê, porque Bufando. O seu filho vai achar que é legal e que é importante ser como? Ser pleno, ter domínio próprio, ter calma, analisar, ou ele vai falar, não, eu tenho que ser rápido. Por exemplo, isso nem sei se RH olha. Eu olho. Qualquer pessoa adulta que entre para comentar com emoji de vômito e cocô, eu já tiro de fugitivo do CAPES. Porque não é possível uma pessoa adulta se expressar dessa forma. A gente precisa tratar os outros com respeito. Isso no jornalismo degradou muito, né? Totalmente. Uns 10 anos atrás me cobravam nos escândalos de corrupção que eu chamasse esse de ladrão, aquele de vagabundo, fulano, não sei. Eu não vou sair xingando, não vou, por princípio religioso, eu sou católica, a nossa questão é com o pecado, não com o pecador. Então eu falava, fulano desviou dinheiro, ou fulano roubou dinheiro, mas não fulano é um ladrão. Eu não ficava apontando esse, aquele, mas isso dá muita audiência. Só que eu aprendi muito no começo da minha carreira que quando você está com um tom lá em cima, você vai para onde depois para a pessoa ter interesse em você? E que é também para você ver quem você segue, em quem você confia. Tem muita gente, eu guardo todos esses depoimentos, que fala assim para mim, nem sempre eu concordo com você. Ou então, eu tinha um ódio de você, mas eu comecei a ouvir o que você falava. Eu não concordo sempre. Ou então, eu nem concordo com você, mas eu ouço você para ouvir uma coisa diferente do que o pessoal fala, porque eu sei que você é séria. Esse é o tipo de fã que eu quero ter. Porque aí eu sou a formadora de opinião. Quem só tem fã na concordância, a opinião dele está sendo formada pelo grupo. É igual você querer abrir um business em que você é o mais inteligente da mesa. Boa sorte pro teu negócio. Exatamente. Boa sorte. Mas é essa coisa. Então, assim, as pessoas discordam de mim, às vezes as pessoas me corrigem, e nós estamos ali, nós somos um grupo. Claro. Os grupos dos quais você faz parte, eles lidam como com erro e discordância? Se for com histeria, se for com aquela coisa do detrator, né? Ninguém pode falar, você está num grupo errado. Então, assim, ver esse tipo de coisa e dar o exemplo e, sobretudo, falar para os filhos é importante. Manter uma relação de respeito. Seu colega não pode sair te xingando. A relação entre vocês não pode ser dessa maneira. Só que se a sua relação adulto for assim, como é que você vai proteger o seu filho das pessoas que o tratam assim? Impossível. Não há como. Não há como. Então, nós estamos num momento em que esse cenário todo muda e cuidar das relações humanas nunca foi tão importante. A gente tem a missão de preparar as próximas gerações. E eu acredito que é por esse caminho que a gente vai preparar.
tive uma reunião ontem. Que um pai falou assim, como é que você tá, Fabiano, tudo bem? Te vi em tal lugar. Então, você sabe que a minha filha já está se formando e já vai agora para a faculdade e tal, está fazendo as últimas provas e piriri parará, está no último ano, aí, último semestre e tal. Falei, o que ela vai fazer? Aí ele falou assim para mim, psicologia, né? Eu falei, o quê? Fantástico. Mas que ele falou de um jeito, como se fosse bicho do mato, bicho grilo, que era aquela visão que a gente tinha antiga. Eu falei, meu amigo, o futuro de muito da humanidade e das coisas que estão por aí vão estar na mão da tua filha. Isso é de um protagonismo, de uma escolha tão importante. Somente quando a gente fala em tecnologia, que a gente resvalou aqui, etc. Então, o que a gente vai precisar disso, em função não só do que a tecnologia traz ou deixa de trazer, é um negócio. Porque a psicologia e a psicologia social. Tudo que nós estamos falando aqui de internet é psicologia social. Exatamente. Não é convencimento, é pertencimento. Ele prefere acatar uma mentira a sair do grupo. Pô, mas ele prefere ser enganado a sair do grupo? Prefere. Todo mundo chega para mim e fala assim, as profissões do futuro, como é que eu vou me sustentar nesse mercado? As pessoas ficam fantasiando como se elas estivessem vendo aquele filme Blade Runner. E eu falo, não, faz psicologia. Você quer um negócio do futuro? Que você vai ter dinheiro a vida inteira, vai ser sustentável e vai poder ajudar muita gente a ter propósito? Lógico que não é a única coisa. Mas já experimentou pensar em psicologia? Não, como assim psicologia? Psicologia. Última coisa, para não abusar de você, que é aulas. Como diria o Thiago Maranhão, amigão meu. Beijo, Thiagão corintiano. Aulas, muitas aulas com o Madá. Madá, teu take, porque isso está próximo ao teu coração e da tua fé. Igreja Católica, eu matei, pelo amor de Deus, matei não, eu vi o filme Conclave no feriadão. E tivemos o Conclave real, verdadeiro. Você viu, um deles você viu, real, tenho certeza. O outro você viu também? Vi. E aí? O filme... Teu take das duas coisas. O filme... Para você que conhece da igreja. Porque você sabe que eu fui criada estudando para ser freira, né? A sua história está documentada na segunda temporada do Café com Sal. Temporada esta que era verde. Verdade. Então, assim, eu vi o filme, eu achei muito... O Conclave não é exatamente daquele jeito, mas é muito fiel. Você diz do ponto de vista do procedimento? Achei muito bonita a escolha. Os atores fantásticos. Da Capela Sistina, aquela montagem, né? Impactante. O filme tem uma coisa que para os católicos é até divertidinha, porque assim, não existe progressista no catolicismo, gente. A Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição mais longeva que nós temos hoje no mundo. Ou seja, aquilo não é o Congresso. Não, aqui é uma instituição bimilenar. Não tem chance de ninguém virar um cardeal se ele for um cara que quer fazer a igreja de um jeito que ela não é, né? Então, assim, eles têm ali ligeiras diferenças. Tem um tratamentozinho progressista versus conservador. Então, mas dentro da igreja, o Papa... Eu estou muito feliz com o Papa Leão XIV. Também queria saber isso. Nossa, eu estou tão feliz. Você tinha esse cara no radar? Não. Ninguém tem, Não, né? ninguém tem, porque são muitos. Mas que coisa, né? Um americano, em primeiro lugar. Sim, mas essa curiosidade de ter um Trump ao mesmo tempo, né? Mas para a igreja, o que é um Trump? Para 2000 anos de história? Nada. A igreja viu o Império Romano cair, viu quantos impérios subirem e caírem. É legal você falar isso, porque gente? A gente sempre perde um pouco dessa perspectiva e da elasticidade do tempo. A gente é muito do mundano da nossa vida, né? A humanidade é esticada. Não, e a igreja já teve todo tipo de papa. Tem tempos de papa. Tem tempo de papa mais reformista, tem tempo de papa mais conservador, tem tempo de papas que tem uma alma esplendorosa. Tempo de papa guerreiro. Papas horrorosos já tiveram. Guerreiro, cruzadas. E de mau caráter também. Sim, ser humano, gente. A tudo isso. Ser humano, gente. Então, assim, o que é Trump? Ninguém está nem pensando em Trump. O pessoal falando na igreja Trump. O que tem de mais político rolando na igreja, que eu observo há muitos anos, porque são culturas milenares, as duas, embora as estruturas de poder tenham sido reformadas na China, é como está sendo lidado o Acordo Vaticano-China para preservar os cristãos dentro da China. Eu acompanho isso há muitos anos, são muitas tratativas. É um tema importante que pouca gente fala, é verdade. Isso é importante. Agora, Trump, gente... Tanto faz como tanto fez ali. É um a mais que vai passar, entende? Agora o Papa... Leão XIV, me fala. Leão XIV, eu acho que ele tem tudo para ter um carisma João Paulo II. Você lembra? Quando Carol Wojtyla. Porque nós tivemos 2 papas em seguida que agradam muito a determinados setores da sociedade
e desagradam muito outros setores da Sim, sociedade. coitado, também era fruto de meme, já foi com muita idade, o Bento XVI, estilo Temer, né? Botavam ele como Drácula, porque ele tinha aquele rostinho tadinho, sombrio e tal. Mas eles Pintavam e bordavam agradavam aquele cara. alguns e desagradavam outros. Você lembra o João Paulo II, como é que era? Todo mundo Que adorava lugar o no Papa. Brasil, pelo menos que você entrava e que num quarto não tinha lá uma foto do cantor Roberto Carlos E do Papa. e do Papa João Paulo II. Eu tinha foto do Papa. Até porque foi um cara que sofreu, as pessoas esquecem, um atentado. Esse cara tomou um tiro. Foi 13 de maio de 1981. Ele tomou um tiro e depois foi na cadeia e perdoou o cara. Lembra Exato, disso? Exato. Ninguém fala, né, dessas coisas, engraçado. E eu tive lá para ver o Papa João Paulo II no jubileu do ano 2000. Ah, é? Fui. E vai ter, né? Agora é jubileu 2025, mas eu queria no ano 2000, eu fiz de tudo para estar ali para ver o Papa. E assim, esse Papa, ele tem esse carisma. Muita gente fica tirando onda da minha cara que fala que eu fiquei feliz que finalmente tem um Papa isentão. Mas é algo para além disso. Eu achei muito bonito que ele tem o lema eclesial dele. O lema eclesial é In nihilo uno unum, que é nele somos um só. Somos vários tipos de cristãos. Na verdade, isso vem de uma análise que Santo Agostinho faz do Salmo 127 da Bíblia Católica, que é o 128 da Bíblia Evangélica. E aí ele fala que em Cristo somos todos diferentes, mas nós somos um só. E ele mostra isso, ele traz símbolos religiosos. Ele é um Papa que mostra o que é a humildade em Cristo, porque a gente tem uma confusão de humildade com assim, ele não está usando, não, ele não vai usar aquela estola cara, ele não vai usar o sapato, isso é humildade. Para quem está de fora vendo, pode parecer humildade. Para quem foi criado em ambiente católico como eu, nós sabemos que é vaidade que chama. Porque é o seguinte, eu assumo o lugar, mas eu quero imprimir a minha marca. Este Papa não. Ele sabe que ele tem uma posição de privilégio. Eu gosto muito porque ele foi prior dos agostinianos. São 3 ordens mendicantes na Igreja Católica. São os agostinianos, dominicanos e franciscanos. Eu fui criada na franciscana. Na franciscana. E o Papa Francisco não é nenhuma das 3, que é jesuíta. É outra parada, não é das ordens mendicantes. Ah, ele não é franciscano? Não, é jesuíta. Essas 3 ordens têm essa questão, mas os agostinianos, principalmente, têm a questão do estudo. E ele foi o prior, ele foi tipo o reitor mundial dos agostinianos, formado em matemática. Então você veja o conhecimento. E com todas as honras da igreja e desfrutando do fato de ser bispo, você sabe que lá no Peru ele foi aprender Quechua, que é o dialeto indígena local, para poder compreender as dores das pessoas, acolher e evangelizar. Isso é humildade. É colocar Empatia. a sua excelência a serviço de atender o pequeno. Porque isso é o que Jesus fez. Que essa igreja é realmente para todos, né? Sim. Jesus é o Deus que se fez homem. Ele não é o Deus que negou ser Deus. Ele era o Deus que se fez homem para atender os humildes. Então, assim, eu vejo muito ir nesse sentido. E uma coisa que a gente sente é que, assim, influencer está adorando o Papa. Lembra que tinha a música do João Paulo II, Papa é Pop? Sim. Eu vejo isso. E eu vejo isso como algo muito bom que está vindo aí, como um resgate positivo da fé e também da pacificação entre as religiões. Eu vejo que é um tempo em que a gente acha que a polarização, você falou isso, que a polarização é esquerda versus direita. E com a vinda desse Papa, eu vejo que a polarização não é esquerda e direita. Nós vivemos uma polarização entre intolerantes e mediadores. Olha. O intolerante é o quê? Tudo só pode ser do meu jeito. Se não está comigo, é contra mim. Eu faço tudo para aniquilar o meu inimigo. E aqui no meu grupo eu passo pano para tudo que todo mundo fizer. E do outro lado, tem o mediador. E o mediador pode ser esquerda, direita, pode ser conservador ou pode ser progressista. Ele sabe que tem lugar para todo tipo de pensamento no mundo. E ele sabe que tem regras, que têm de ser cumpridas, e as pessoas têm de ser tratadas com humanidade. São essas 2 forças que estão em jogo.
E nesse sentido do digital também, o Papa não fala o Papa fala que a inteligência artificial Sim. é a nova revolução industrial. Então, assim, eu tô viciada no Papa, eu compartilho tudo do Papa. E jovem, né? E O jovem. Papa. Ele tem uma aparência jovem, mas tem quase 70 anos. Não né? tem. Tem 69. 69? Eu achei que era 65. Não, Mas acho que vai ficar um bom tempo. mas eu achei que deu uma Um refresh. energia boa. É. Para nós católicos é muito legal. Eu cresci a minha vida inteira com todo mundo que não era religioso, que não era católico. Todo mundo gostava do Papa. Todo mundo gostava do Papa e a gente tinha uma estabilidade, entre aspas, que era o seguinte, era o Papa, João Paulo II, e a Rainha da Inglaterra. É. Essa a gente já não tem. É um mundo estranho a gente viver sem Rainha da Inglaterra. Várias gerações. Verdade. Mudou o hino, muda tudo. Não é mais God Save the Queen, God é Save God the Save the King. King. Assim, muita coisa mudou, né, pra gente. É esquisita. Geração sanduíche, é o modo de viver, é o trabalho híbrido, é isso e aquilo. A gente tem que digerir muita coisa, né, Madá? E olha, e aí é que eu falo uma coisa, as pessoas podem achar bobagem, mas eu continuo na Igreja Católica, onde eu estou desde que eu nasci, colégio que eu estudei desde os 3 anos de idade, que é uma instituição tradicional que resiste ao tempo, resistiu a todas as revoluções, resistiu à subida e queda de tantos imperadores, irá resistir a esse mundo, e eu estou ali em algo perene. Isso me faz muito bem, é a minha fé, que é acima da razão. E eu pergunto às pessoas, o que você tem que sobrevive ao tempo, que sobrevive às circunstâncias e que te acolhe do jeito que você é, com as suas potencialidades e defeitos, sem você precisar se justificar? Que é a tua casa. Você precisa ter uma casa. Você precisa ter algo em que você se agarre. A fé, a família, algo em que você acredite, enfim, a gente precisa ter algo para se agarrar, em vez de ficar cedendo a essas coisas volúveis. E eu acho que eu digo às pessoas, olhem para a Igreja Católica dessa forma, como uma instituição que dura 2000 anos, apesar de tudo, e vejam dali o que você pode levar para a sua vida. Não estou falando nem de fé, nem de frequentar. Estou falando a beleza continua sendo um valor para a Igreja Católica, a música é um valor, Sim. o estudo, reconhecer os seus antepassados, a arte, o mérito. E voltando a falar de internet, como era difícil a gente conseguir acesso a essas coisas, e o mundo girou e trouxe essas coisas para a palma da nossa mão. E em vez de você consumir o que te faz bem, a arte a que você não tinha acesso, de repente você está lá batendo boca com desconhecidos. Vai fazer uma curadoria, colega, do que você está vendo aí. Falando em rede, passa todas as suas infos de rede onde o pessoal te acha. Obviamente você é famosíssimo, mas onde o pessoal pode ver as coisas que a Madá fala. Segunda a sexta-feira, 5 horas da tarde, eu estou no YouTube do Antagonista, com Narrativas Antagonista, que é um programa em que eu falo os fatos, minha opinião, a narrativa da esquerda e a da direita. Segundas e sextas, ao meio-dia, eu comento no All News com a Fabiola Cidral. Ao sábado, sai a minha coluna na Gazeta do Povo. Uma vez por mês, a minha coluna no Instituto Monitor da Democracia, onde eu sou conselheira. E você me segue em todas as redes, @MadeleineLacsco, LACSKO. E também não deixe de ver o meu e-book. Você sabe o que o seu filho faz na internet? Se você está aflito com isso, eu tenho certeza que eu vou te dar um caminho. Aliás, não esqueçam do livro dela também, que é Cancelando o Cancelamento, que é espetacular, um marco nesse tema, e também do e-book Chega de Todes, que além de ser divertidíssimo, é muito instrutivo e um divisor de água para quem gosta dessas ondinhas que vão para lá e para cá. Espero que vocês tenham gostado, eu amei de novo, foi uma aula, Madá. Obrigado por ter vindo aqui em casa, você sempre, a hora que você quiser, você venha. Que é sempre uma ducha, um tsunami de conhecimento. Espero que o bebê reborn de vocês tenha tido um bom sono enquanto a gente estava conversando aqui. E não esqueçam de acompanhar os nossos episódios todas as terças às 8 da manhã, o Café com Sal, e o Café com Sal Expresso, só por áudio, às quintas-feiras, às 8 da manhã, só no Spotify. Um beijo e até a próxima. Tchau.